Então, vamos dizer assim, que antes da busca do aplicativo e tudo, você vem com um lado terapêutico para fazer a pessoa compreender o que a faz repetir os padrões. Como é que é a parte de aplicativo? Como é que é o seu trabalho? Aplicativo não é a questão é como você entra nele. Então, orienta a mulher ali. Como é que está sua foto? Como é que está sua bio? O que que você está buscando dentro do aplicativo? Quando você se depara com uma mensagem, você vai correndo já responder ou você analisa primeiro aquele perfil? Então, nós fazemos um mapa, um planejamento juntas. Se a pessoa entra no EMA sem uma orientação e sem o entendimento do que ela quer, ela recebe tudo que vem. Essa mulher, quando chega a mim, geralmente ela fala, eu quero... É uma mulher mais madura, né? Meu foco são as mulheres mais maduras. E quando elas me falam, eu quero um novo amor, né? Então eu vou começar, nós vamos entender como essa mulher está vivendo hoje. Como é que você está? Você ainda está machucada? Você ainda está traumatizada? Você está disponível? Você está aberta? Ou você ainda traz referências do seu relacionamento passado? Segundo, ela precisa entender o que que você quer, o que que você quer viver, o que que você não quer mais viver, o que que você aceita no outro. Como você se alimenta hoje do seu amor próprio? Você está precisando de um amor, de um relacionamento, ou você está buscando, você está desejando? Quando ela precisa, ela está na necessidade. Olá, está começando agora o episódio número 35 de Um Caos à Parte, o videocast que traz histórias de mulheres maduras e multipotenciais, mulheres que dão um novo significado às múltiplas experiências que acumularam ao longo da vida e encontram realização justamente na maturidade. E antes da gente começar, eu quero pedir para você seguir o canal, acionando o sininho para receber os novos episódios no seu feed. Aproveita também, dá um like neste vídeo e compartilha com aquela mulher que precisa de um toque de inspiração para transformar a maturidade dela em liberdade. Se você está ouvindo este episódio fora do YouTube, em sua plataforma de podcast favorita, segue a gente, dá 5 estrelas, comenta e vamos ficar juntinhas nesta conversa de causa e propósito e nossa maturidade. Assim, a gente expande a nossa voz e a ousadia de mulheres mais velhas pelo mundo. Eu sou Noêmia Colonna, jornalista de 51 anos, uma mulher multipotencial, movida por muitas paixões e trajetórias profissionais diversas. Foi na maturidade que eu entendi algo fundamental. Ter interesses tão diferentes e ter me aventurado por várias áreas ao longo da vida não era desorganização, mas sim a minha maneira de construir uma jornada. Aquilo que parecia um caos absoluto sempre foi, na verdade, um caos cheio de propósito. Um caos à parte. Agora eu quero compartilhar esse caos da multipotencialidade com mulheres ao redor do mundo. Mulheres que encontram força, sentido e beleza em seus próprios caminhos não lineares. Um caos pessoal, diverso e profundamente potente que se revela ainda mais intenso e bonito com a chegada da maturidade. É certo que quando chegamos na maturidade, a gente começa a apreciar um ritmo mais lento na vida. Não só por causa do desgaste natural e biológico do nosso corpo, mas também pela constatação de que o tempo que nos resta é bem menor do que o tempo em que já vivemos. E quanto mais o tempo passa, menor esta jornada fica. É melhor a gente desacelerar a marcha pelo caminho e apreciar melhor, com mais verdade, calma e intensidade, a paisagem que nos cerca e nos leva rumo ao chamado envelhecimento. Mas enquanto caminhamos devagarinho, a gente não abre mão de algo fundamental, o direito ao amor. Seja esse romântico ou amor próprio. E, paradoxalmente, este desejo nem sempre é visto com bons olhos pelas pessoas que nos cercam.
Sejam filhos adultos que criticam as mães, agora mais velhas, por buscarem um parceiro e se entregarem ao amor numa certa idade, ou mulheres solteiras sem filhos que acabam se sentindo envergonhadas por ainda sonharem com o amor depois dos 45, 50 anos e buscarem por afeto quando, entre aspas, já passaram da idade. A gente sabe que tudo isso é bobagem. Quanto mais envelhecemos e buscamos por nossa paz, mais a gente compreende que podemos sim, e se quisermos, amar e sermos amadas independentemente da idade. Mas a gente não quer isso a qualquer custo ou por imposição da sociedade. Como diz a antropóloga e pesquisadora da bela velhice Miriam Goldenberg, no Brasil, ter um marido é considerado um verdadeiro capital. No livro dela, A Arte de Gozar, Amor, Sexo e Tesão na Maturidade, ela mostra que no mercado matrimonial, em que homens são escassos, as mulheres casadas se sentem poderosas por terem um produto raro, vamos dizer assim. E essa falta de homem e a invisibilidade social estão muito presentes nos discursos das mulheres maduras que ela pesquisa há mais de 30 anos. Muitas reclamam que falta homem no mercado, que nenhum homem olha para elas por causa da idade. Outras dizem que os homens têm medo de mulheres independentes e por aí vai. A boa notícia é que na pesquisa da Miriam também aparecem mulheres que declaram ter conquistado mais liberdade com a maturidade e mesmo não tendo marido nem namorado, elas são mais felizes. Tem de tudo nesta fase da vida. Mas neste episódio eu quero ressaltar que depois dos 50 a gente não quer mais se apaixonar do jeito que costumávamos antes. Em primeiro lugar, ainda citando a Miriam Goldenberg, a gente não quer ter um relacionamento porque precisamos nos casar, senão não seremos completas. Mas sim, a gente quer se apaixonar exatamente por não precisarmos de homem nenhum. Amar simplesmente porque queremos, porque encontramos um amor que nos faça felizes e que nos admire justamente porque não precisamos dele. A Lila Preuss é a prova viva desta mulher, que não somente vive plenamente um amor aos 48 anos, mas que também mentora mulheres maduras que desejam viver um novo relacionamento, presencial ou online, com toda a liberdade de escolha que a gente merece. Esta mineira da cidade de Nanuq, que vive há mais de 15 anos na Alemanha, sempre foi uma mulher de romper padrões. Filha do meio, entre 5 irmãos, ela foi a primeira da família a se separar, a primeira a morar fora do país e a primeira a recomeçar longe de tudo o que conhecia. Hoje, aos 48 anos, ela é casada, mãe do Dan e da Bela, a sua trajetória é marcada por coragem e movimento. Além de ser uma trajetória muito multipotencial, por isso que ela é minha convidada de hoje. Olha só, foram 15 anos que ela trabalhou como funcionária pública no Brasil, mas ela nunca coube em uma única definição. Foi corretora de planos de saúde, corretora de imóveis, promotora de eventos, empreendedora informal, dona de lanchonete, trabalhou na área de estética, criou negócios, recomeçou e reinventou-se inúmeras vezes. A Lila nunca esperou a vida acontecer. Ela sempre fez acontecer. Tentou a faculdade de Educação Física e Secretariado, mas foi na experiência real que ela encontrou a sua formação mais profunda. Depois de um divórcio e 2 separações, ela conheceu o seu marido atual, um alemão que mudou não só seu estado civil, mas seu continente. Depois de 6 anos de relacionamento, ela atravessou o oceano e recomeçou na Alemanha, enfrentando o idioma, a cultura e a própria insegurança. Mesmo com dislexia, ela aprendeu alemão, formou-se terapeuta de idosos, estudou programação neurolinguística, leitura corporal e hoje ela está em sua 2ª formação em psicanálise. Mais multipotencial? Impossível, né? Agora ela está
terapeuta e mentora de mulheres maduras que desejam viver um novo relacionamento, presencial ou online. Ela é autora do guia Antes do Aplicativo, que orienta mulheres maduras antes de entrarem em um novo relacionamento. Esta mulher não é apenas multipotencial, mas também uma mulher muito decidida, que escolheu se reinventar em meio a tantas paixões e experiências até encontrar seu caos com propósito. Querida Lila, seja muito bem-vinda ao Um Caos à Parte. E eu já quero começar perguntando: o que define a pessoa Lila Preuss? Qual é a sua maior característica e que qualquer pessoa que conheça você sabe que isso se refere a você? Quem é você? Eu sou a mulher que não consigo ficar parada, não consigo me conformar com aquilo que não está me fazendo bem, sabe? Eu sou essa pessoa que está sempre buscando, sempre em movimento, sempre buscando fazer algo que eu gosto, sou muito criativa. E Lila, você teve muitas funções na sua vida, né? Você já foi secretária, você já trabalhou em lanchonete, você é terapeuta, você é agora essa mentora de relacionamentos. Fala um pouquinho sobre isso. Você se considera uma mulher multipotencial, essa mulher que tem várias paixões e habilidades? E como é que você se sente com relação a isso? Interessante, Noema, que isso para mim antes era um peso. Eu não ter concluído uma faculdade, eu iniciei duas, era um peso, era uma dívida que eu tinha comigo mesma. E um certo dia, minha sobrinha, 2, 3 anos atrás, ela falou: tia, eu preciso fazer uma entrevista para minha escola, tem que ser com uma pessoa interessante, eu gosto muito da senhora. E eu entendi que o interessante dela era por eu morar fora. E ela começou a me entrevistar, a perguntar da minha vida, o que eu fazia. E eu comecei a falar com ela as coisas que eu tinha feito na minha vida. E ela virou para mim no final da entrevista e falou assim: nossa, tia, como sua vida é interessante. Quando eu escuto isso dela, parece que caiu uma ficha assim, sabe? Eu falei: caramba, eu precisei me ouvir para ver quantas coisas eu tinha feito na vida, para entender que a minha vida não era só um certificado. Eu não precisava ser só feliz e satisfeita por eu ter feito uma faculdade. Aí eu entendi que eu sou uma mulher multipotencial, né? Aquela pessoa que consegue ter energia para fazer, ter ideia, é muito criativa, que quer fazer várias coisas. Então, assim, eu sempre queria fazer algo mais. Para mim era sempre interessante ter mais uma renda a mais e ter contatos com outras pessoas. Eu acho que isso era desde pequena, sabe? Acho que era desde manhã, sempre falava: Lila, você é muito... eu não falava comunicativa, ela falava: você é muito faladeira. Olha Sabe? Você gosta só. muito de estar sempre em contato com outras pessoas. Não pode ser assim. Olha, ela recriminava esse teu lado comunicativo. Isso te trazia algum tipo de culpa, de vergonha? Não, quando eu era pequena, não, mas eu acho que com a gente vai crescendo, a infância é um solo, né, que você está sempre pisando. E a gente traz para a vida adulta, né, as coisas que a gente passa na infância. Então, eu Sim. acredito que com o tempo, isso meio que veio, né, essas palavras meio que você traz para a sua vida adulta, e isso começa a te calar, né, o fato dela falar: você Sim. fala demais, você é muito comunicativa, você está sempre, né, isso começa de uma certa forma, começa a te calar. Mas eu sempre fui essa pessoa que sempre tive movimento, sempre gostei do movimento, do novo. Eu nunca me conformei, sabe? Se não tá bom, precisa mudar. E que momento você abraçou esse seu lado comunicativo? Que momento você falou: ok, não é problema nenhum ser faladeira, não é problema nenhum ter muitas paixões. Teve um momento ahá, assim, que você falou: gente, você já falou que a sua sobrinha falou quão interessante você Uhum, era, e só então você se deu conta que a sua vida era interessante. exato. Mas antes, você se sentia meio que culpada, meio que perdida pelo fato de ter tantas habilidades e tantas paixões e tantas profissões? Sim, sim, eu me sentia muito culpada, e interessante que quando eu entendo que o que eu tinha era a questão da dislexia, Olha, você tem dislexia. tenho dislexia, e eu só vim entender isso ano passado. Quando eu entendo que eu tenho dislexia, que aí eu tiro aquela culpa que eu tinha a vida toda,
Era um peso muito grande de que, poxa, por que que eu não conseguia ser tão boa em matemática, ser tão boa em física e química? Eu nunca consegui ter notas boas. Por que que eu não conseguia me concentrar? Começava um curso na faculdade, parava. Então, quando eu descubro a questão da dislexia, eu me acolho, não me dói mais. Olha Eu paro só. de me culpar, sabe? Eu paro de olhar para a Lila, a criança Lila, que ouviam muito assim, isso é preguiça, isso é preguiçosa. Não só Olha da minha só. mãe, às vezes, né? Por não entender. As professoras, né? Eu lembrei, Noêmia, nesse dia que eu entendi que eu tinha dislexia, eu lembrei do dia que a minha professora pegou uma régua e bateu na minha mão. Deu Olha várias, só. né, reguadas na mão ali, porque eu não conseguia mesmo realmente entender. E o dislexo é interessante, que o dislexo, assim, você começa a falar aqui, você vê um filme, você observa uma coisinha lá atrás passando, e você desatenta muito rápido para aquilo que a pessoa está falando. Você perde o foco muito rápido, não é porque Uhum. você quer. Então eu entendi, Lila, você é assim, você funciona assim, você não funciona igual todo mundo. Aí eu entendi, porque que eu era diferente. Sabe, eu me aceitei, me acolhi. Então, assim, hoje eu busco ter mais foco. Eu me podava muito, não falava, porque às vezes eu me perco muito, eu começo a falar de um tema, o dislexia ele não dá continuidade certinho, sabe? Ele vai viajando, você viaja. Mas é Uhum. interessante, é uma mente muito criativa, é uma mente muito Claro. pensante. E com a maturidade, agora você é uma mulher de 48 anos, dona plena das suas habilidades e que abraçou todos os seus lados e os seus jeitos. Com a maturidade, como isso tem funcionado? Tem melhorado? Tem piorado? E que idade você tinha quando você abraçou esse teu lado? Você se deu conta que a sua dislexia e as suas múltiplas habilidades não eram um problema, era o seu jeito. Dos 45 para 46 anos, eu comecei muito essa questão de buscar a terapia, buscar me conhecer mais, buscar entender como eu me comportava, por que eu faço o que eu faço, por que eu ajo da forma que eu ajo, né? Então, assim, foi essa fase eu comecei a me despertar muito. Mas eu acho que desde antes já, nos meus 46, 47 anos, eu comecei a me aceitar, mesmo sem entender ainda o que que eu tinha, porque eu comecei a me aceitar, sabe? A me aceitar, não olhar mais para o que as pessoas pensavam, a não receber tanto o julgamento, a opinião do outro. Precisei fazer uma desconstrução. Eu acho também que a maturidade traz muito isso pra gente, né? A menopausa, quando você começa esse período da menopausa, e você começa, como é que funciona, como é que não funciona. Eu digo que a maturidade traz pra gente o poder de devolver ao mundo aquilo que não é nosso. A maturidade traz muito isso pra gente. O que que eu quero? Não, e entregar ao mundo o que nós vivemos. Porque a gente tem uma bagagem. O meu processo começou com 47 também, quando eu me dei conta de que quem eu era essa pessoa mesma, cheia de habilidades, com Não, 1000 profissões, com 1000 carreiras, 1000 paixões e faladeira também. Eu também passei pelo que você passou, Lila. E lá para os meus 47, falei, gente, eu tô viva. Eu sou uma mulher feliz, eu tenho uma vida interessantíssima. tá? Não pode ter algo errado comigo. Não tem problema comigo. O problema é eu não abraçar o que eu sou. Eu sinto mesmo que na maturidade isso vem com tudo. E quem sabe isso também é um sintoma da menopausa, né? Essa coisa de falar assim, já que eu não tenho mais nada a perder, né? Tem que ligar o F. Então, vamos pegar nossa bagagem e devolver ao mundo? Que vai muito com o que você está falando, né? Essa coisa de entregar para o mundo, né? É libertador. Libertador você fazer agora o que faz sentido para você. E aí, como é que chegou esse seu lado de mentorar mulheres maduras na procura de um parceiro? Isso aí é antigo. Eu falo que é um sonho que estava guardadinho. Começou aí há 20 anos atrás, quando eu, depois de viver um casamento, uma separação de um casamento mesmo, um divórcio, né? Eu tive 2 relacionamentos e eu já estava assim meio que desanimada, né? E na época eu conheci os aplicativos. E eu comecei a ir nesses sites, né? Era site, na época não era aplicativo, a gente chamava de site. Eu fui, entrei nos sites e comecei a buscar, a interagir e tal. E eu tinha uma falta, sabe, Noemi? Eu tinha uma necessidade que o outro me amasse.
Hoje você entende que isso não te fazia bem. Não, não, e hoje eu entendo Uhum. por que que eu tinha aquilo. E ali eu conheci pessoas interessantes, pessoas legais, pessoas reais, e também conheci os golpistas que na época não eram os golpistas do golpe do amor, não era o financeiro, era mais o lado, né, sexual, aquela que queria ali um sexo online, aquela coisa toda. E naquilo tinha uma certa dopamina, né? Era interessante, era legal. E eu fui e convidei, falei disso para 3 amigas minhas, que eram já mulheres, né, mais maduras que eu na época. E aquilo começou a ser uma coisa interessante, ser engraçado, sabe? A gente ria, a gente se divertia muito. E comecei a fazer sessão de fotos com elas, e postava as fotos, ensinava elas. Sem saber, eu ensinava. Mas eu ia só mesmo na parte do hobby, sabe? Aquela coisa, vamos ver o que que vai dar? E disso, uma fala para outra, uma fala para outra. Todo mundo que ia para um site, que procurava um namorado no site, ou quem entrava no site, me procurava, das pessoas que eu conhecia. Começou a nascer em mim essa vontade de ajudar mulheres. Na época da pandemia, eu voltei a estudar. Eu fui para desenvolvimento humano. E eu falei, bom, eu podia agora rever essa questão de ajudar as mulheres, né? Com os aplicativos, com um novo relacionamento. Só que eu criei um grupo rapidinho, uma semana. Tínhamos ali 70 mulheres, mulheres maduras nesse grupo. E eu vi uma sede, uma pressa nesse grupo, muito rápido das mulheres. Cadê os meninos? Cadê os rapazes? Cadê os homens? Cadê? Aí eu falei, gente, pera lá, tem um negócio aqui que eu preciso entender mais. Aí eu fui para a área da terapia, eu fui para a área da psicanálise, comecei a estudar o comportamento humano. Por que que algumas mulheres entram nos aplicativos e dão certo, conhecem pessoas reais, se casam, e por que que outras entram e muito rápido caem em golpes. E eu precisava entender isso para trabalhar com essas mulheres, né? Aí eu fui entender que é questão de falta, traumas que vêm até da infância, situações não resolvidas, pessoas que vêm de relacionamento sem amor, sem carinho, e trazem tudo isso. Então, eu fui entender sobre isso e hoje o meu trabalho é focado em trabalhar o emocional dessa mulher, preparar essa mulher antes dela buscar um relacionamento tanto presencial como online. Bom, e como é que funciona na prática o seu trabalho como terapeuta e mentora de relacionamentos? Essa mulher, quando chega a mim, geralmente ela fala: eu quero. É uma mulher mais madura, né? O meu foco são as mulheres mais maduras. E quando elas me falam, eu quero um novo amor, né? Então eu vou começar, nós vamos entender como essa mulher está vivendo hoje. Como é que você está? Você ainda está machucada? Você ainda está traumatizada? Você está disponível? Você está aberta? Ou você ainda traz referências do seu relacionamento passado? Segundo, ela precisa entender o que que você quer, o que que você quer viver, o que que você não quer mais viver, o que que você aceita no outro. Como você se alimenta hoje do seu amor próprio? Você está precisando de um amor, de um relacionamento, ou você está buscando, você está desejando? Quando ela precisa, ela está na necessidade. E aí a coisa não é boa, não é? Porque tem uma diferença, né, Lila, entre a mulher que quer casar por casar, porque ela acha que sem um homem ela não é ninguém, e tem a outra coisa que é você falar, eu acho que eu desejo e quero amar. Eu quero amar, eu quero ser amada, né? Existe uma diferença muito grande nessas duas questões, não é? Exato, sim. E é importante ela entender isso. Onde ela está, qual o momento que ela está vivendo. É uma das primeiras perguntas que eu costumo falar com elas, né? Qual o momento? Então, eu trago ali para elas perguntas, que eu ofereço para elas primeiro é um direcionamento. Eu preciso analisar, né? Para entender, ela precisa me falar o que que ela está vivendo. Para você ter ideia, teve um atendimento que, num atendimento que eu fiz, ela virou e falou assim: Nossa, eu não tinha entendido que meus dois últimos relacionamentos eu agia da mesma forma, só agora que eu vim ver, que as perguntas que eu faço para ela, que eu trago, né? Com as Uhum. próprias respostas, ela vai entendendo. Então, assim, é muito importante a pessoa entender o que ela viveu para que ela não repita mais. Para você não repetir, você precisa entender de onde veio essas faltas, o que que eu estou fazendo, o que que eu fazia. Aí vem o seu lado terapeuta, porque você também é psicanalista, né, Lila? Isso. Eu estou na minha segunda formação. A primeira eu fiz para o meu autoconhecimento e agora a segunda eu faço mesmo para o atendimento. Sim. Então vamos dizer assim, que antes da busca do aplicativo e tudo, você vem com o lado terapêutico para fazer a pessoa compreender o que a faz repetir os padrões. Como é que é a parte de
Aplicativo, o momento do aplicativo. Como é que é o seu trabalho nesse momento? O aplicativo, na realidade, é aquela coisa, né, Noema? Aplicativo não é a questão é como você entra nele. Então, orienta a mulher ali. Como é que tá sua foto? Como é que tá sua bio? O que que você está buscando dentro do aplicativo? Quando você se depara com uma mensagem, você vai correndo já responder ou você analisa primeiro aquele perfil? Essas são as minhas orientações, que a mulher Uhum. precisa entender. Então, isso eu trago com planejamento mesmo. A gente planeja isso no papel, faça um mapa. Nós fazemos um mapa, um Uhum. planejamento juntas. Se a pessoa entra, Noêmia, sem uma orientação e sem o entendimento do que ela quer, ela recebe tudo que vem. Porque é uma adrenalina muito grande. E aí fica muito vulnerável, né? A pessoa pode ser vítima de golpes ali muito facilmente. E golpes emocionais, né? Exato. E o importante também, o que eu gosto de frisar também, é a importância da mulher 60 mais, 50 mais, 60 mais, ter essa orientação. Porque a mulher, nessa faixa etária de idade, ela é muito taxada como uma mulher que não precisa mais de ninguém. Não precisa mais amar. Não precisa mais de um companheiro. Você já tem seus netos, você já teve seus, né? Meu pai já morreu, eu já ouvi isso. Meu pai já morreu, você não precisa mais. O filho fala para a mãe, né, que tá viúva ou divorciada, que não... Então, o que acontece? Essa mulher, geralmente, quando ela vai para o aplicativo, quando ela é abordada por alguém, ela fica sozinha. Ela vai escondida. Ela não fala com outras pessoas. Por quê? Por causa do julgamento. Ela não fala, às vezes, nem com a irmã. Então, assim, ela vai ali sendo alimentada por um bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor, né? Como é que você tá? Como é que passou sua noite? Tô sentindo sua falta, eu não vejo a hora de te ver. Ela começa a ser alimentada e aquilo começa a fazer bem. Porque a maioria dessas mulheres, muitas vezes não ouviu isso. Vem de casamentos disfuncionais, de casamentos que foram, né, feitos no passado. Então, assim, é muito difícil essa mulher sozinha, estar sozinha e não cair num golpe. Ela é ser humana, ela vai se encantar muito rápido com esses elogios. E ela não vai querer falar, porque ela não, se ela falar, ela sabe que alguém vai falar, sai daí que isso não é pra você. Ela vai perder aquilo ali. Que história você podia trazer de mulheres que graças à sua orientação, à sua mentoria e tal, conseguiu encontrar esse amor na idade madura e as coisas deram muito certo? Eu tenho uma história bem interessante de uma senhora que eu acompanhei alemã, uma senhora alemã. Por isso que o meu guia, né, hoje, ele também está sendo lançado em alemão. Ela se envolveu sozinha. Aqui na Alemanha, né, eu falo que ainda é um lugar mais sensível para as pessoas caírem em golpe. Porque você sabe que aqui o inverno é tenso, as Uhum. pessoas mais velhas aqui não é a mesma coisa do Brasil, que a maioria dos idosos moram com as famílias. Não, a maioria dos idosos aqui moram sozinhos mesmo em casa, né? Sim. E essa pessoa ali, naquela solidão de inverno e tal, recebe uma mensagem e ela entra no aplicativo e ela começa a se envolver ali muito rápido, né? E ela cai no golpe. E quando ela cai nesse golpe, ela ficou muito frustrada depois que ela entendeu. Quando nós nos encontramos, ela me disse: Olha, eu sei porque isso aconteceu comigo, porque eu sou feia, porque eu sou velha. E começou, né? Aquela rejeição. Ela se rejeitava por si só. Aí eu Sim. fiz um trabalho emocional com ela, sabe? Trabalhei. Foi um trabalho mais delicado, né? Pelas questões de traumas que ela tinha. Foi um trabalho mais terapêutico mesmo do que um trabalho mais de orientação. E até sessão de fotos nós fizemos, foi muito interessante. Para ela olhar o interior dela, sabe? Porque é o que eu falo, aquilo que você sente que você atrai. Aquilo que mais dói em você, que mais, sabe, o que mais é uma dor ou que é uma alegria, é o que você vai atrair. Então ela se refez, o emocional dela, e teve um dia que eu falei com ela, agora nós vamos sentar, nós vamos planejar, como é que você quer esse relacionamento? Aí ela começou a falar, então eu falei, escreve. Ela falou, mas pra quê? Eu falei, escreve, sabe? E depois de 2 meses eu encontro com ela, e ela falou comigo, eu já vi os olhinhos dela brilhando, brilhando mesmo, sabe? Como uma adolescente. Sim. Toda bonitinha, toda arrumada, ela se arrumava mais, sabe? Ela falou assim, eu tô namorando. Eu falei, foi, tô namorando. Quantos anos ela tinha, Dila? Hoje ela tá com 70, ela tinha 67 na época. E ela volta pro aplicativo, antes ela me escreveu, o que você acha desse aqui, assim, assim? Falei, tudo bem, ela foi pro aplicativo da faixa etária de idade dela, ela volta pro aplicativo, encontra um senhor na mesma faixa etária de idade dela, e eles que se conheceram, começaram a namorar e namoram até hoje. Você vê que gracinha.
É, claro, o amor ele é válido em todas as fases da vida e o seu trabalho é muito lindo porque lembra isso, mas mais interessante ainda, e isso aí eu vou dar um aviso aqui às minhas ouvintes, que a Lila não é aquela pessoa que traz o seu amado, né, em 7 dias. A Lila é uma terapeuta, é uma mulher que orienta, mentora comportamentos, não é isso, Lila? Exato, exato. E uma outra coisa importante também, que o nosso papel aqui, o objetivo dessa conversa, não é repetir uma situação em que é bem colocada por uma estudiosa chamada Valesca Zanello, que fala sobre o dispositivo amoroso. O que que é esse dispositivo amoroso? É aquele mecanismo trazido, né, pela sociedade patriarcal, capitalista, que mostra que as mulheres dependessem exclusivamente de um homem para ser feliz, não é, Lila? Exato. E nós sabemos que isso é uma armadilha que adoece as mulheres e coloca as mulheres numa dependência absurda, né? Então, assim, a gente não é refém do dispositivo amoroso e o trabalho da Lila não é reforçar esse dispositivo amoroso. Inclusive, eu queria saber, Lila, se em algum momento da sua mentoria acontece de alguma mulher descobrir que o que na verdade ela tem que curar são as dores internas dela e ela nem precisa de um homem para ser feliz. Ela resolve que ela quer mesmo prosseguir sozinha. Isso já aconteceu e a autoestima dela ir lá tranquila? Sim, aconteceu exatamente ano passado, de uma mentorada minha, depois de passar, né, pelo processo, ela virar para mim e falar assim: Lila, quando eu te procurei, foi por um vídeo seu que eu assisti, e eu vi, falei assim, poxa, né, eu ainda tenho esperança, porque ela viveu um relacionamento tão disfuncional que ela ficou totalmente Uhum. traumatizada, sabe? E depois de passar pela mentoria e tudo, ela falou assim: Lila, eu tô tão focada hoje nas minhas atividades físicas, eu me vejo hoje tão bonita. Ela se via feia, era uma mulher bonita, mas ela não conseguia se enxergar. O Uhum. exercício do espelho ela falou que foi muito difícil ela fazer o exercício do espelho, e realmente não é fácil. A gente fala assim, exercício do espelho, acha que é uma coisa fácil, mas não é. E ela falou assim: eu estou tranquila. Se aparecer alguém legal hoje na minha vida, eu vou analisar, que é o que você fala muito com a gente, eu vou analisar, e se eu ver que está alinhado com o que eu quero hoje, eu vou analisar. Mas eu não estou Uhum. buscando mais ninguém para minha vida, entendeu? Eu estou bem cuidando de mim. Então é isso que eu acho bacana, sabe? Que às vezes a pessoa, ela é o que eu falo, Emma, quando você começa a se amar, começa a se dar o melhor, começa a cuidar de você, você não vai mais querer receber menos do que você já se dá. Principalmente na maturidade. A gente já viveu muito e agora a gente quer viver mais e melhor, né? Tomar o nosso vinho, o nosso chá, ficar num bom hotel, não ter ninguém apurrinhando e até só namorar. Senhora da Alemanha, ela falou comigo assim, eu perguntei para ela, daí eu falei assim, vocês têm um plano? Ela falou assim, não, nós queremos viver o dia a dia. E eu não quero morar com ele e eu não quero ele morando comigo. Eu achei tão interessante. Ela falou assim: eu tô Uhum. hoje com 70 anos, eu vou querer morar com alguém? Não, é muita mania. Ela falou assim: é muita mania que eu tenho, e ele também. Então tá ótimo quando a gente se encontra, a gente faz as coisas juntos, sabe? Ele cuida muito de mim, ele é muito cuidadoso, muito carinhoso. Eu não estou mais sozinha, né? Eu sei que eu tenho alguém ali quando eu ligar, eu precisar de alguma coisa, ele tá ali sempre fazendo por mim. Então, assim, é essa coisa do ela se deu o melhor que ela podia dar para ela, ela encontrou alguém também para tratar ela bem, entende? E ela não tem essa necessidade, eu preciso de um marido, eu preciso de um. Não, né? Tem gente que quer, tem gente que Claro, quer um casamento, tem gente que quer casar de novo. É lindo, eu acho lindo todas as formas de amor, né? O importante é estar com feliz. certeza. Inclusive consigo mesma, né? Inclusive o amor próprio. É isso, sabe? É não aceitar qualquer coisa. Você ter essa coisa de eu escolho o que é melhor para mim. Eu não aceito mais qualquer coisa. Porque a falta te faz aceitar. A falta te faz realmente você pensar assim, poxa, mas né, sozinha de olha, principalmente a mulher quando ela tem um filho, quando ela é separada com um filho,
quando ela não tem esse entendimento, quando ela não tem um alto valor, uma autoestima, sabe, uma falta curada, ela às vezes fica no relacionamento por achar que ninguém mais vai querer ela. E isso se intensifica ainda mais depois dos 50, dos Com 45 anos. certeza, com certeza. E o seu guia? O guia antes do aplicativo, que eu sei que foi aí recém-lançado, né? Nesse mês de janeiro, começou o ano já. Fala um pouco sobre ele. Como que é o guia antes do aplicativo e como que as mulheres podem acessar esse guia? Eu criei esse guia, pensei nesse guia para uma orientação básica, as mulheres já podem ter ali ao acessar o guia. Pelo menos o básico para essa mulher entender o que ela precisa saber antes de buscar um novo relacionamento presencial ou online. Ela vai ser muito questionada ali dentro do guia. O que ela viveu, o que ela merece viver, o que ela quer viver. Ali tem vários, eu fiz uns exercícios também para a pessoa analisar, pensar, responder para ela mesma, trazer para ela mesma as respostas. E ali tem uma orientação, eu falo um pouco sobre os aplicativos, sobre o que você vai encontrar nos aplicativos. Aplicativo eu vejo como uma avenida muito movimentada. A avenida movimentada você encontra de tudo, né? E no aplicativo você vai Sim, encontrar de tudo. Você vai encontrar homem disponível, emocionalmente disponível, um homem que entendi. realmente busca um relacionamento. Você vai encontrar um homem que busca só um sexo virtual. Você vai encontrar um homem que busca só, não quer nada, quer brincar ali, entende? Você vai buscar um golpista, tá ali. Então, assim, é uma avenida, é um movimento. E você tem que entender como você passeia por ali. É bem interessante, que ele é um guia prático e rápido. O guia vem mais Uhum. para te dar uma orientação ali, para você não ficar tão perdida. Porque, Noemi, às vezes, a mulher, quando ela não se entende ainda, que é normal ainda a mulher com 45, 50 anos ainda não entender ainda suas emoções, não entender o seu comportamento. Ela fica ainda meio que flutuando, meio que viajando, tipo assim, né? Vou entrar aqui para ver o que vai dar. Gente, isso é um perigo. Você ir levando, sabe? Vou entrar aqui para ver o que vai dar. Então, você precisa ter pelo menos esse entendimento. O que você precisa entender antes de entrar no aplicativo. E essa falta de foco é que faz muitas mulheres maduras deixarem de acreditar ser possível encontrar alguém legal via aplicativo, né? Porque teve tantas experiências traumáticas, é tão cansativo que ela fala, não, comigo não dá certo. Porque faltou foco, então tem que saber o que quer quando entra no É o aplicativo, né? primeiro passo, é você saber ter ali Entendi. planejado mesmo, estruturado, fala estruturado, né? Alinhado mesmo, o que que eu quero, o que que eu não quero. Tem uma coisa que eu falo também, aplicativo não é morada. Tem mulheres que entram no aplicativo e simplesmente acham que aquilo ali é a salvação. E vai ficando, conversa com o outro, conversa com um, aí vai desgastando o emocional, vai perdendo tempo, vai se frustrando, entendeu? Aí fala, aplicativo não presta. Entrou, olhou, analisou, não, aqui não tem nada que eu me interessei, aqui não tem nada alinhado comigo, sai, dá um tempo, respira, vai trabalhar mais você, vai se amar mais, vai se cuidar mais, desfoca, para de usar aplicativo. Porque é uma porcaria, você chega um certo tempo, você não está aguentando mais, aquele monte de mensagem inócua. Olha ao seu redor também, vai fazer uma aula de dança, vai ao cinema, porque a vida amorosa também acontece fora dos aplicativos, né, Lila? Esse guia também, ele tem um título aplicativo, né, antes do aplicativo, mas ele é muito interessante para quem busca um relacionamento, independente se seja online, né, ou presencial. E Lila, você está no terceiro casamento. E Sim. de que forma o seu relacionamento atual e a forma como você se relacionou ao longo da sua vida amorosamente tem um impacto no seu trabalho de mentoria? O que que você traz de bagagem da sua vida pessoal para esse seu trabalho como mentora de relacionamentos? Se você me fizesse essa pergunta há uns anos atrás, eu jamais responderia, porque eu tinha vergonha da minha história. Eu não falava da minha história, eu tinha vergonha. Era uma vergonha para mim falar que eu tinha tido outros relacionamentos, né? Porque eu ouvi muito, Noêmia. A mulher, quando ela se separa e ela busca outro relacionamento e não dá certo, geralmente quando ela tem um filho, ela escuta muito, né? Vai casar de novo, né? Isso não é para você. Um fracasso, né? Meio que você fracassou, né? É. Então, assim, você começa a se culpar muito, você começa a ter aquilo começa a ser pesado pra gente.
né? Mas eu, como comecei falando no início, eu fui uma criança, eu fui um adolescente, que eu nunca me conformei da mesmice, sabe? De viver o ruim. E eu sempre quis, assim, eu acho o amor lindo, eu acho o movimento do amor a coisa mais linda. Sempre achei legal, eu sempre achei interessante, né? Você ter alguém. Só que eu não entendia que eu tinha uma falta, eu buscava uma falta. Eu buscava preencher uma falta, que é coisa que vem lá da minha Uhum. infância, que só depois de muitos anos eu entendi. Mas essa questão de o que os meus relacionamentos, né, hoje tem a ver com o meu trabalho, é que falar disso, falar para a mulher, olha, você não é o que você viveu, você não é o relacionamento ruim que você viveu, você pode se encontrar Exato. outra pessoa, existe sim homens emocionalmente resolvidos, existem sim, homens bons, homens cuidadosos, homens que respeitam o relacionamento, existe, entende? Só que como a gente passa por outros relacionamentos, e a gente é machucado, é traído, então você fica naquela assim que não vou mais me relacionar com ninguém. Então eu tenho um dedo podre. Não, você não tem dedo podre, gente. Não existe dedo podre. Existem Claro. emoções não resolvidas, existem traumas não Uhum. resolvidos. Eu li uma vez em um livro uma frase que dizia assim: mamãe e papai que me amou, ou apenas deveriam. Sem eles, eu estaria ainda em busca. A procura do amor. Quando a criança ela não sente que ela é amada na infância, ela vai buscar esse amor na vida adulta. É culpa dos pais? Não. Às vezes sua mãe te deu todo o amor do mundo, mas você, como criança, trouxe isso de forma diferente, né? Um exemplo, a minha mãe foi uma mãe que cuidou de 5 filhos na época da fralda de pano e do mingau de panelinha. Uma mãe dessa tinha Uhum. tempo para sentar com 5 crianças e brincar? Não tinha. Não. Não tinha como, né? E eu fui uma criança, eu sou muito diferente dos meus irmãos, eu fui uma criança sempre muito ativa, muito, sabe, de atenção, de falar, de querer, sabe, de abraçar. Então, a minha criança cresce nessa falta. E onde eu vou buscar quando eu cresço? Nos relacionamentos. E ainda para piorar essa sociedade que diz que a mulher, para se realizar, ela tem que se casar, acaba causando ainda mais estrago, né? O tal do dispositivo amoroso, causando essa dependência emocional aí. Exato. É uma falta, Noema, que você pensa que você precisa do outro para te dar atenção. Na realidade, eu sentia falta de atenção mesmo, era atenção mesmo. Tanto que a minha linguagem do amor é atenção. É dar atenção ou pedir atenção? E receber atenção. Quando eu li esse livro aqui e eu entendo as 5 linguagens do amor, eu entendo a forma que meu marido me amava, meu marido atual. E eu entendo a forma para mim, é receber amor. Quando eu entendo tudo isso, eu falei, caramba, né? Eu posso abrir, falar da minha história para as mulheres. Eu posso falar dos relacionamentos que eu vi. Hoje eu não tenho mais vergonha. Pelo contrário, eu acho assim que tudo tem um sentido na vida. Tudo que você vive vai ter um propósito, vai ter um sentido amanhã, um dia, Sim. entende? Então, assim, eu conheci meu marido, foi uma forma muito linda, tanto que eu estou escrevendo um livro, quando nós nos conhecemos. Ele foi no Brasil, me viu, passaram-se 2 anos, ele me vê novamente, nós nos conhecemos. Só que eu não queria mais saber de ninguém, por quê? Porque eu estava cuidando de mim. E eu achava assim, eu não preciso, não quero mais, não quero mais, eu tô bem cuidando de mim. Mas no fundo eu queria, no fundo a mulher, quando ela acha que ela não quer mais ninguém na vida dela, assim, aquilo é dor, né? Você foi muito machucada, você foi muito maltratada. E aí veio ele com toda a calma, toda a paciência do mundo, toda a amorosidade, entende? E veio me conquistando aos pouquinhos e tal. E eu falei, cara, existe sim homens bons, existe sim relacionamentos que um cuida do outro. Normal, nós somos seres humanos, né? A gente tem as dificuldades, né? As limitações, cultura diferente, tem isso também, né? Sim. Mas é algo assim que é algo leve, tranquilo. Eu sempre gostei que as minhas coisas fossem com leveza, com tranquilidade. É assim que você traz sua vivência para o seu trabalho de mentoria. Eu tenho uma curiosidade. Existe uma diferença entre mentorar mulheres brasileiras e mentorar mulheres alemãs? A alemã, ela não se abre tanto quanto a brasileira. Para ela chegar a relatar
as coisas, é algo mais tempo, leva mais tempo. Já a Uhum. brasileira não, a brasileira, nós brasileiros, nós somos mais calorosos, né? Nós somos muito rápido, a gente se abre muito rápido, a gente fala muito rápido, a gente se comunica muito rápido. Que diferenças que você vê entre as brasileiras e as alemãs nos erros que elas cometem na hora de lidar com o aplicativo, na hora da paquera? Quais os acertos que elas fazem? Você Não, o percebe? aplicativo, a questão emocional, eu acho que isso não existe nacionalidade. Acontece com todo mundo, não é algo do Brasil, da Alemanha, é normal. A mulher, quando ela entra no aplicativo sem conhecimento próprio, sem o trabalhar das emoções, não existe nacionalidade para se perder, não. É normal mesmo. E quais são as maiores dificuldades que as mulheres maduras encontram na hora de procurar o relacionamento, na hora de lidar com aplicativos, na hora de conduzir a paquera? O que que você mais percebe? Olha, hoje, o que eu vejo, assim, a mulher madura, para ela, hoje o digital, existe uma dificuldade muito grande hoje no controlar mesmo, em entender como funciona o digital. Além do emocional, existe a dificuldade do digital. Um exemplo, hoje se tem um lugar que os golpistas, vamos falar, né, dos golpistas, atacam bem hoje é o Facebook, mas até mesmo dos aplicativos. A maioria das pessoas usam o Facebook como para colocar algo de família, entendeu? Tem ali todo mundo da família, geralmente, então você não mente ali. Ali você é você. Você vai botar sua foto real, você vai botar a sua idade, você vai botar seu estado civil. Então, eles estão entrando no Facebook, analisa o seu perfil, já analisa já até quem é que são seus parentes ali, e é a forma mais fácil deles poder ter o controle. A dica que você dá para que elas parem de cometer tantos erros, qual é? Olha, é ir para o aplicativo sem conhecimento nenhum. Não vá com essa expectativa toda, entendeu? Não vá sem entender o mínimo, não vá sem ter alguém do lado, uma amiga, ou, sabe, uma irmã, alguém para você dividir o que está passando ali com você, né? Ou até mesmo um profissional. E não vá sem um planejamento e não vá com pressa. A pressa te faz ficar cega. Na pressa você vai aceitando qualquer coisa. O que acaba sendo um pouco paradoxo, né? Porque agora que a gente está vivendo para menos, parece que agora a gente tem pressa para que as coisas aconteçam, porque o nosso tempo é muito curto, então a paciência fica meio curta, não, Lila? O caboclo dá uma vacilada, a gente fala: próximo, meu filho, não dou conta disso, não. Ainda tem muita paciência, né? Fiz um vídeo outro dia falando uma metáfora, né? Trouxe uma metáfora da viagem, né? Ó, você sair de um relacionamento e ir para o outro é como se você chegasse numa viagem e você recebesse já uma proposta para outra viagem. Hum. Aí você não tem tempo de arrumar mala, de desfazer mala, de arrumar mala. Então você pega aquela mala com ali as suas roupas que ainda estão sujas e você parte para aquela outra viagem. Então você está levando ali, você carrega toda aquela bagagem para o novo relacionamento. A pausa é importante por isso. Você chega de viagem, você retira tudo da mala, vai retirando, né, as dores, os traumas, o que foi bom, vai retirando ali e vai analisando o que eu quero disso aqui? O que eu aceito disso aqui mais, né? O que eu não quero mais? Por que eu vivi isso? Aí você faz aquela pausa. Você recebeu um convite para outra viagem, ou seja, um outro relacionamento apareceu, você fala, não, eu não posso, estou cuidando de mim. O que eu preciso me dar? O que eu preciso? Eu preciso me amar mais, eu preciso me valorizar mais, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ir para academia, eu preciso, entende? Eu vou me cuidar, eu não vou ficar esperando o outro me amar. Porque se você espera só receber amor do outro, não é? Você se torna, além de você se tornar um peso do outro, isso é uma falta. E quando esse amor, esse outro relacionamento, esse cara vai embora, a falta volta. E aí você quer ocupar com outro e assim vai. Exato, é isso. Uhum, Eu falo isso porque eu já vivi. entendi. O que é bacana no seu trabalho e nos seus estudos, Lila, é que a gente acaba descobrindo que a busca pelo amor, na verdade, é primeiro a busca por amor próprio. Justo. É buscando amar-se primeiro que todos os outros amores vêm, não é? E se não vier um outro amor, você já está bem feliz com o amor que você tem por você mesma. E na idade madura, nada melhor do que isso, né, Lila? Exato. E também
Amor próprio e entender que tipo de amor que você quer, o que você quer viver, né. Então você tem que saber o que você quer, qual o relacionamento que eu quero ter, comigo primeiro e com o outro. Essa é a chave. E Lila, estamos indo para o final da nossa conversa deliciosa. Quisera eu ficar aqui mais tempo, porque é muito pano para manga, é muitas camadas. E eu quero saber agora de você, Lila, aos 48 anos, está aí vivendo o auge do início da sua maturidade. Qual é o maior orgulho que você tem desse seu trabalho? E depois vem a nossa pergunta final. O que que você diria para a Lila do passado, a Lila de 20 anos, e o que você tem a dizer para a Lila dos 90 anos, 100 anos, a Lila do futuro? Eu acho que o meu maior orgulho do que eu faço hoje é de quando eu escuto, sabe, de uma seguidora, de uma mentorada minha, "Poxa, como foi bom te ouvir, como o que você falou comigo, mudou, sabe, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Hoje eu tenho mais tranquilidade, eu tenho mais calma, eu não estou mais procurando por ninguém", né. E o que eu diria para mim a Lila de 30 anos, você falou? 20 anos, a Lila bem novinha, início da vida adulta. Querida, tenha o hábito da leitura, compre um livro, comece a ler. Ler vai fazer você entender como você funciona, como a vida pode ser mais leve, sabe, uma coisa hoje, Noêmia, o presente que eu dou hoje para as pessoas com o maior carinho do mundo, independente se ela vai aceitar bem ou não, é um livro, um Sim. livro. E é um presente hoje que eu amo receber, é livro e xícara. Adoro receber. Ai, pronto. Lendo com uma xícara de chá é tudo que uma mulher madura, maravilhosa quer. Primeiro amor. Adoro. E o que eu diria para a Lila de quantos anos? 80? 90 anos para cima, Olha, futuro. que orgulho que eu tenho de você. E que bom que você nunca se contentou, com o mesmo. Em estar infeliz, em estar, sabe, e viver para os outros. Eu sempre fui uma mulher que hoje eu vejo isso, sabe, que sempre esse movimento meu de querer fazer as coisas diferente, é isso, sabe, é essa não me contentar, eu sempre fui aquela, não, se não tá bom, eu preciso mudar, sabe. Se não tá bom, mude. Gente, Amiga. você não precisa. Todo dia é um dia novo. Se todo dia é um dia novo, então por que que todo dia você não pode fazer diferente? Pode fazer diferente. Não importa a idade, né? Não importa a idade, pelo contrário, pelo contrário. Este foi o episódio número 35 de Um Caos à Parte, o videocast que traz histórias de mulheres maduras e multipotenciais que transformam o caos em propósito. Hoje eu conversei com a Lila Prios, uma mulher que não somente vive plenamente um amor aos 48 anos, mas que também mentora mulheres maduras que desejam viver um novo relacionamento, presencial ou online, com toda a liberdade de escolha que merecemos. Aqui eu falo com e para mulheres maduras, inquietas, questionadoras e criativas que fazem de suas histórias sempre um caos à parte. Até o próximo episódio.